E continuamos entrevistando a professora e odontóloga internacional Karina Leite. Doutora, nessa criança que está na formação dentária, né, no dente de leite, ela, se tiver para ela um médico, um odontólogo para tratar dessa criança, ela tem condições de recuperar e ter dentes sadios, ou ela está fadada mesmo a não ter mais dente ou ter problemas dentários, nessa transição de dentes de leite para dentes definitivos? Então, é de grande importância sempre orientar os pais, orientar a própria criança, que nós temos dentes temporários, que são os dentes de leite, e eles vão ser substituídos pelos permanentes. Mas todas as modificações, seja na alimentação, seja na higienização, ou mesmo a absorção de vários medicamentos tipo antibióticos, eles podem influenciar nos dentes permanentes. E aí os dentes nascerem com malformações, ou com hipoplasias, ou com manchas negras ou manchas brancas, ou modificações de posição e de forma. E isso, as crianças e os pais, eles devem ser alertados para isso. Mas não quer dizer que depois da dentição toda formada, permanente, não haja, vamos dizer assim, recuperação. Hoje a odontologia ela está muito evoluída e a gente consegue recuperar a maioria dos casos. Como eu disse no começo, na abertura do programa, nós temos aí um estado com os piores indicadores sociais. Apesar do país ter se desenvolvido, nós estamos vivendo uma nova realidade econômica, mas muita gente ainda não tem condições de ter um plano de saúde, né, de pagar um plano de saúde. A senhora também falou que o Brasil tem médicos ativos para atender boa parte da população, mas não tem condições. Esta realidade, por exemplo, a gente está mostrando aí a situação das crianças do interior, né? É uma triste realidade, fadada a ter que usar prótese mais adiante, né? Como anda a política de saúde pública, odontológica do SUS em Alagoas? Olha, Arnaldo, eu sempre penso isso, como a gente poderia melhorar essa saúde bucal, principalmente nessas áreas tão precárias, né? E eu sempre, desde a faculdade, eu imaginava isso, a gente deveria ser, o cirurgião dentista deveria ser essa formação mais, vamos dizer assim, eu não digo mais agressiva, mas com uma importância, uma significância maior desde a universidade, de formar programas, o dentista ser incentivado a formar projetos, desses projetos, eles realmente, os dirigentes do governo, os dirigentes do município, eles valorizarem esses projetos para que incentive esses cirurgiões dentistas ao se formarem ou após uma especialidade ir para esses campos com um incentivo. Também fazer programas para a população, para orientar a população, porque muitas das vezes muitos não procuram dentista porque diz que dói. Por isso que o dentista ele vai ser o que vai extrair todos os dentes e que vai sangrar. Então as crianças já nascem com aquele medo, com né? aquele medo. Alguém injetando medo na criança. Porque a família foi criada dessa forma. Então talvez a gente procurasse esses dois incentivos, desde a universidade, onde vai formar o profissional, para que haja esses programas, que ele crie esses projetos de incentivo, e do outro lado o governo ou o município, que ele acolha esses projetos e que realmente que façam valer. Doutora, por conta dessa situação, desse quadro triste e lamentável que acontece em todo o país, e Alagoas vai nesse reboque, muita gente já chega, principalmente as pessoas do interior, ou mesmo aqui da região metropolitana, com tanto sofrimento, chega lá, doutor, arranca esse negócio aí. E não sabe que arrancar um dente não é uma coisa tão simples. A senhora pode falar um pouco o que significa essa cirurgia, essa medida extrema? Ela, às vezes, não tem alternativa mesmo, e é uma medida que o médico, o odontólogo, ele tem que atender o paciente que pede para arrancar? Pois é, você foi muito feliz na sua colocação, medida extrema, porque a extração, como muitos falam, né, nós falamos, o termo científico é exodontia, que é arrancar o dente, é a medida extrema, em último caso, hoje, que nós fazemos esse procedimento. Mas muitas das vezes, por essa população não ter acesso nenhum à odontologia, ou mora muito distante daquele local, ou o dentista naquela população, naquela região só vai uma vez por semana, uma vez a cada mês, então os dentes eles começam a realmente
ser destruídos pela cárie, por abscessos, por infecções, que quando chega ao dentista a gente não tem mais condições de salvá-los. Então hoje nós temos no município, nós temos várias especialidades, centros de especialidades de endodontia que faz o canal, que dá para tratar e dá para corrigir. Para tentar salvar, né? Tentar salvar, tem a parte curativa da restauração, mas em alguns casos a gente não consegue salvar justamente pela condição que já chega em extrema infecção, em extrema destruição. E isso faz com que a gente chegue a essa medida extrema, que realmente é muito lamentável. Para você ter uma ideia, Arnaldo, esse é um dado do IBGE, um dado importantíssimo. Nós temos hoje 30 milhões de desdentados no país. Usando prótese, né? Alguns usando próteses e outros não usando nada. Desdentados, sem dentes, tanto total como parcial. Quer dizer, e é muito já alto. são pessoas doentes. São pessoas doentes. São pessoas, nós chamamos lá fora internacionalmente, como inválidos orais. Né? Porque o sistema internacional ele é diferente do nosso, do Brasil. Né? Lá fora nós temos um SUS realmente que funciona. O seguro-saúde que eles pagam realmente funciona. Todo mundo tem acesso ao dentista, tem acesso inclusive a fazer as próteses. Se precisar fazer implantes que substituem a raiz do dente, quando perde um dente, eles têm condições de fazer e o governo ressarce para o dentista e eles ficam pagando um mínimo por mês, sem influenciar na sua vida econômica. E assim nós terminamos o programa de hoje. Você sabe, no próximo sábado nós temos um encontro marcado. Até lá.